Legal, muito obrigado, Fernando Caetano, atualizando as informações do Internacional. Já do outro lado, o Corinthians não vai contar com 2 dos seus principais jogadores. Segundo o técnico, Fábio Carille, Jadson e Jô ficam de fora por conta de desgastes físicos. Preocupação para o torcedor? Hashtag Bom Dia Fox Quarta, você participa. Carille disse que já tem substitutos definidos. Vamos ouvir. O Corinthians já sabe quem será o adversário na próxima fase do Paulistão, o São Paulo. Mas esse é um assunto para outro dia, porque a prioridade do técnico Fábio Carille e dos jogadores é outra. A partida contra o Internacional pela Copa do Brasil. No último treino no CT Joaquim Grava, os jogadores fizeram um trabalho leve, sem a presença dos titulares, que ficaram em um outro campo com o treinador. Quer dizer, nem todos. 2 deles nem apareceram. O que era uma desconfiança acabou se confirmando. O Corinthians viajou para Porto Alegre sem Jadson e sem Jô. Os 2 atletas foram cortados porque têm um desgaste físico maior que o dos outros jogadores. Mas o técnico Fábio Carille já disse que conta com eles para a partida do próximo domingo, clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Está decidido desde ontem de manhã, numa reunião com o departamento médico, o departamento físico e o departamento técnico, que eles já iriam ficar fora do jogo de quarta. Então, Jadson se queixou muito de dores no joelho pós-jogo de quarta-feira pela Sul-Americana. Agora voltou a ter um incômodo. E o Jô seria, acho que o 13º jogo seguido do Jô, né? Também reclamando de dores no adutor. Então, em conjunto, achamos melhor eles ficarem fora para depois ter uma outra sequência grande. Se você está aí pensando nos prováveis substitutos, nem precisa quebrar a cabeça. Carille não escondeu. Jogam Marquinhos Gabriel e Cleiton. O primeiro não entra em campo desde fevereiro. Já o atacante pode mudar a forma de jogar do Corinthians. O Cleiton jogou muito no Figueirense nessa função, muito no Figueirense. É um jogador que não fica lá, que vem preencher mais o meio de campo. E o Romero tem mais a característica de pivô, de brigar mais por essa bola lá na frente. Essa é a diferença dos 2. Trabalhei essas 2 situações e vamos ver como é que esse jogo se apresenta para a gente colocá-los eles melhor em campo. De qualquer forma, é um time mais leve e que promete incomodar o Internacional para voltar para casa com a vitória. A rivalidade entre os 2 clubes é grande e a vontade de vencer também. Desde 2009 aqui, todos os jogos contra o Inter são jogos pegados, jogos de muita provocação, mesmo antes de começar a partida. E a gente tem que ir para lá sabendo que nós vamos enfrentar. Um grupo bem preparado, bem consciente, para a gente fazer um grande jogo lá, tanto taticamente como tecnicamente. E essa partida está bombando a nossa hashtag Bom Dia Fox Quarta, mas no lugar da hashtag na nossa mesa está o convite para você acompanhar hoje a partir das 9 horas da noite com exclusividade no Fox Sports Internacional e Corinthians, partida que será realizada no Beira-Rio. Já mais informações, já não, agora, porque a gente viu aí os últimos momentos do Corinthians ainda na cidade de São Paulo, mas na noite de ontem mesmo a delegação chegou a Porto Alegre e quem estava por lá acompanhando esse desembarque era o nosso repórter Fernando Caetano. Olá, amigos dos canais Fox Sports. A delegação do Corinthians chegou no hotel aqui em Porto Alegre por volta das 11 horas da noite desta terça-feira. O técnico Fábio Carille relacionou 22 jogadores para a partida desta quarta no estádio Beira-Rio contra o Internacional pela 4ª fase da Copa do Brasil. O que chamou a atenção são as ausências de 2 jogadores, o meia Jadson e o atacante Jô. Eles foram liberados para resolver problemas particulares e serão poupados por causa do desgaste físico. Eles devem ser substituídos por Marquinhos Gabriel e Cleiton. E na chegada aqui em Porto Alegre, a equipe do Fox Sports conversou com o lateral esquerdo Guilherme Arana. Esse é um jogo muito difícil, né? Aliás, vão ser 2 jogos muito difíceis, então sabemos dessa rivalidade aqui no Sul contra o Inter, mas estamos bem treinados, trabalhamos bem. O Fábio mostrou o vídeo do time deles, tenho certeza que vamos entrar e fazer um grande jogo. Quanto pesa ausências de Jô e Jadson? Pesa bastante, mas a gente tem um grupo muito fechado, os que estão entrando estão treinando bem e tenho certeza que vai dar conta do recado.
A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Internacional deve contar com o goleiro Cássio, pela direita Fagner, dupla de zaga Balbuena e Pablo e pela esquerda o Guilherme Arana. No meio-campo, Gabriel, Maicon, Romero, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel. E no ataque, o Cleiton. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente e a expectativa de público para o jogo desta quarta-feira no estádio Beira-Rio está na casa de 35 mil pessoas, acompanhando o Corinthians direto de Porto Alegre, com imagens de Rogério Ribeiro, Fernando Caetano, especialmente para os canais Fox Sports. Um jogo que reúne muita rivalidade. Pergunto para você, hashtag Bom Dia Fox, quarta, para o torcedor colorado. Hoje, tirando o Grêmio, o Corinthians é seu maior rival? E para você, corintiano, tirando os rivais do estado, Santos, São Paulo, Palmeiras, é o Inter o grande rival do Timão? Participem pela nossa hashtag. Agora a gente informa sobre mais um capítulo na prisão dos 23 torcedores da Universidade de Chile que causaram estragos e confrontaram a polícia na Arena Corinthians durante a partida válida pela Copa Sul-Americana na semana passada. Agora o processo envolvendo os torcedores foi enviado ao Ministério Público, responsável por dar um novo parecer sobre o caso. Mais informações com Gudrian Neufeld. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O processo dos 23 chilenos que se envolveram numa briga generalizada na Arena Corinthians, na partida entre Corinthians e Universidade de Chile pela Copa Sul-Americana, foi para o Ministério Público. Agora o Ministério Público tem até 15 dias para dar um parecer sobre o caso. Só aí o processo retorna para uma nova audiência aqui no Fórum Criminal da Barra Funda. O juiz Rubens Pedreiro Lopes estipulou uma fiança de 3 a 5 salários mínimos para que eles possam acompanhar o caso em liberdade, mas todos estão proibidos de deixar o Brasil. Os chilenos foram acusados pelos crimes de lesão corporal e dano ao patrimônio, mas como o caso requer um pouco de urgência, o parecer do Ministério Público pode sair até amanhã. Gudrian Neufeld, do Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, para os canais Fox Sports. Tá aí, enquanto o Gudrian falava sobre a notícia, né, a sua mensagem, a hashtag, aparecer aqui na nossa tela. Continue tweetando que daqui a pouquinho vem mais uma tabela. Bom, teve um outro jogo